Pessoal, hoje a gente ainda vai falar de máximos e mínimos, só que com uma técnica diferente, que pode facilitar o encontro desses pontos em várias situações. Então, alguns, tanto que a gente já não é fundamental em todas as situações, né, que se conheça essa técnica, mas ela pode ajudar. A gente fez alguns exercícios na aula passada que podem ser resolvidos utilizando multiplicadores de Lagrange. Então, basicamente, qual que é a ideia? Eu tenho uma função, não precisa copiar isso que eu vou escrever, porque eu já vou reescrever na frente com mais. Eu tenho uma função que é diferenciável, num conjunto aberto A, e aí eu posso ter diferentes tipos de conjuntos. O domínio dessa função está em R2, né? A gente pode começar com R2, e se é essa a situação, eu posso pedir para vocês encontrarem um máximo ou um mínimo, né? Procurarem os extremantes nessa função, sujeitos a essa condição aqui. Tá certo? Então, a gente já fez isso na aula passada. Eu não lembro exatamente quais eram os exercícios, mas poderia ser algo do tipo: eu quero o máximo dessa função. Aqui, essa é a minha função f. Eu quero o máximo dessa função no conjunto igual a 1, por exemplo. Né? Poderia ser isso aqui. Acho que a gente fez um exercício parecido com esse. Então, eu poderia pedir esse exercício para vocês. Né? Então, eu quero o máximo dessa função, máximo ou mínimo dessa função com essa restrição. O que significa isso? Né? Isso significa que, dada a minha função f, essa função particularmente, ela está definida para x e y em R2, tá certo? O domínio da minha função é o R2. E aí eu falo para você, tá, mas eu não estou preocupada com todo o R2. Eu quero saber qual é o máximo e qual é o mínimo dessa função nesse conjunto aqui. Tudo bem? É isso que me interessa. Então, você tem lá uma dada superfície. Não sei quem é essa superfície. E aí eu falo, bom, não me interessa também máximos e mínimos em geral. Eu quero só, nesse caso, né, na imagem daquela circunferência ao redor da origem de raio 1, onde está máximos e mínimos da função que eu estou procurando. É isso que eu quero. Uma maneira de você resolver isso é tentar introduzir esse cara na equação. Né? Você tem uma relação aqui entre x e y. Você fala, eu posso jogar esse cara aqui na equação, obter uma função de uma variável só, né? Ou só de x ou só de y. Isso se transforma numa função de uma variável e eu procuro máximos e mínimos dessa função, que é uma coisa que eu já sei fazer. Tá certo? É uma possibilidade? É uma possibilidade. A gente fez isso na aula passada, né? Em um dos exemplos. Tem uma outra forma de fazer isso? Tem. Outra forma de fazer isso é eu derivo a primeira vez, jogo lá no hessiano, calculo, vejo qual é o candidato a máximo e mínimo. E tem multiplicador de Lagrange. Para a gente falar de multiplicador de Lagrange, eu vou dar uma ideia geométrica do que está acontecendo. Não vou escrever muito sobre isso, peço que vocês depois complementem com uma leitura ou do Stewart ou do Guidorizzi ou qualquer outro livro de cálculo nesse assunto, mas eu quero pelo menos passar a ideia para vocês do que está acontecendo. Eu vou fazer a discussão, então esse é um caso que a gente vai estudar, o outro caso é quando eu estou em R3, né? E aí nesse caso a minha função é x igual a 0, e um terceiro caso que a gente vai ver é quando eu tenho uma função que é diferenciável num subconjunto, num aberto do R3, e as restrições são duas, né? Eu tenho uma g igual a 0 e a outra restrição é h de x, y, z igual a 0, por exemplo. Então, são esses três casos que a gente vai ver. Vou fazer a discussão geométrica do primeiro caso, com função de duas variáveis mesmo, porque é mais fácil de desenhar, mas a ideia é a mesma para o caso seguinte, quando a gente está com função de três variáveis. Então, qual que é a ideia? Eu tenho o meu conjunto A, vou fazer ele aqui em R2, só pela simplicidade, né? Esse é o meu conjunto A minha função de duas variáveis está definida nesse conjunto, tá certo? A minha função de duas variáveis, né? Se aqui eu tenho o plano xy, tem um z saindo aqui e tem uma superfície, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, ela está definida aqui em cima, né? Então, tem uma superfície aqui desenhada, se o z está saindo da lousa, desenhada acima, né? Ou lá atrás, mas em R3.
Aí eu falo, eu vou dar uma condição, né? Eu vou dar uma restrição. A minha restrição é essa. Eu apaguei, né? A gente está no caso específico de duas variáveis, então uma restrição é que g de xy é igual a zero. Então você vai lá e fala, isso daí é uma curva qualquer, né, que eu tenho em A, vou desenhar essa curva aqui. Essa é a minha g, tá certo? Eu tenho a função, essa é a restrição, e eu quero o meu ponto de máximo ou de mínimo que esteja nessa curva, tudo bem? Em g de xy, tá certo? Né? Por quê? Porque os valores x e y da f que eu vou procurar têm que satisfazer essa relação. Tudo bem? Tranquilo? Tá, então vou lá, tem o ponto P0, sei lá, eu estou procurando esse cara que está aqui. Se esse ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o que a gente sabe? Né? Então eu sei que a f, no ponto, vou parametrizar a curva para ficar mais fácil. Tá? Eu vou procurar um máximo ou um mínimo nessa função que eu vou encontrar em T0, né? Em x0 e y0. Então eu tenho um f de gama de T0, f de gama de T, igual a um determinado valor. Quando eu derivo esse cara, vai dar gradiente da f, calculado no ponto, vezes gama' no ponto, que dá zero, tá certo? Então eu sei que o gradiente é perpendicular à curva gama naquele ponto. Tudo bem? Acontece que a minha g também vale zero, né? Eu estou escolhendo uma função g, a minha restrição é essa, né? G de gama de t é zero, tá certo? Tudo bem? É a restrição lá, g de xy igual a zero. Então, quando eu derivo esse cara, eu também vou ter que gradiente da g vezes, o calculado em gama, vezes gama' é zero, certo? Tudo bem? Então, o gradiente de g também é ortogonal à gama. Tá certo? Tudo bem? Isso significa que o gradiente da g, se o gradiente de g é perpendicular à curva no ponto, e gradiente da f é perpendicular à curva no ponto, né, aqui porque o ponto é um ponto de máximo, significa que eles são paralelos, tudo bem? Então, qual que é a ideia? Né? Então, aqui eu tenho a curva g, e eu tenho o gradiente da g, que eu sei que é perpendicular, né? Esse é o ponto P0, tá? Meu P0 é o x0, y0, ou gama de T0. Então, eu sei que isso aqui está acontecendo. Esse é o gradiente da g. Tudo bem? A minha f, então eu estou procurando, de novo, eu tenho o domínio A, né? A minha região A, minha função definida nessa região. Tenho uma restrição que eu quero que o valor de máximo ou mínimo que eu vou encontrar também satisfaça a curva G, ela está aqui, e aí eu vou procurar o que está acontecendo com a minha curva, né? Com a minha curva não, né? Onde estão esses valores da minha função Z. Aí você fala, se eu tivesse que desenhar curvas de nível, a gente já explorou essa ideia aqui num momento anterior, eu vou repetir ela. Então, eu tenho a minha superfície, tá certo? Eu não sei onde ela está, não preciso pensar no gráfico dela necessariamente, mas eu tenho curvas de nível da minha superfície. Deixa eu fazer só para o meu desenho, ela está aqui. Vamos supor que eu tenho essa é uma curva quando Z é igual a C1. Aí eu tenho essa é outra curva quando Z é igual a C2. Né? Então, estou fazendo cortes, projeções dessa curva. Essa é a outra curva quando Z é igual a C3. Quando eu estiver no ponto P0, né? Vocês concordam que eu tenho uma curva que está aqui, em Z igual a K, vou chamar. Tá certo? E outras curvas da minha função, tudo bem? O que me interessa? Eu estou atrás do ponto, que seja máximo ou mínimo, mas ele tem que satisfazer a função, a curva G, tá certo? Significa que eu tenho que tangenciar esse ponto, né? É aí que eu vou encontrar o máximo da minha função, certo? Ou o mínimo da minha função. Lembra, a gente tinha feito isso num exemplo anterior, eu não lembro exatamente em que aula que foi, mas algumas aulas atrás. Se eu estou procurando o máximo da minha função, vamos pensar no máximo, para ficar mais simples, tá certo? Então, eu tenho a minha função, eu sei que ela cresce na direção do gradiente dela, da f. Aí você fala, eu tenho as curvas de nível, tá certo? E vamos supor que ela está subindo nessa direção. Ela está aumentando nessa direção.
Tá certo? Então, eu tenho essa curva de nível, a próxima, e assim vai. Qual é a que me interessa? Ué, se ela tem que satisfazer a curva G, ela vai tangenciar essa curva no dado ponto. Tudo bem? Não posso pegar ela para baixo, porque para baixo, se ela está essa é a direção de crescimento, para baixo o valor vai ser menor. Mais do que isso, ela ainda não chegou no ponto que me interessa. Né? Eu não posso pegar um outro ponto. Ela é menor, tá certo? Ela está aqui, ó. Vamos supor que eu escolha essa curva, que é Z igual a C3. Você fala, quais são os pontos que também estão na curva G? Você fala, tem esse e tem esse. Tá certo? Mas, se eu escolhesse uma curva um pouquinho mais para frente, ela ia pegar esse e esse, onde os valores são maiores do que os valores aqui, né? Que eu encontrei em G. Tudo bem? Por quê? Porque essa é a direção de crescimento da função. Tá certo? Vocês estão me acompanhando? Então, ela cresce para lá. Eu tenho essas, são as curvas de nível. Peguei a primeira curva, ela vai cortar G, não vai cortar G. Peguei a segunda, não corta. Peguei a terceira, ela corta G aqui e aqui. Esse ponto pode ser ponto de máximo ou de mínimo? Você fala, não, porque se eu pegar uma curva um pouquinho para frente, ela vai cortar aqui. E se ela cresce nesse sentido, a curva que corta aqui, o Z vai ter valor maior nela. Esse ponto tá bom? Você fala, não sei, dá para eu andar mais um pouquinho? Ah, dá, andei mais um pouquinho, cheguei aqui. Ela corta, vamos pôr nos dois. Aí você fala, esse ponto é o ponto de máximo? Você fala, eu não sei, dá para andar mais? Até onde eu vou andar? Até eu conseguir tangenciar a curva. Certo? É o maior Z que eu posso obter. Tudo bem? Até então chegar nesse ponto, né? Muito bem. Então, o gradiente da G está aqui. Se a minha F está crescendo nessa direção, esses caras são paralelos. Tá certo? Então, o que eu preciso impor é que o gradiente, para encontrar o ponto que eu quero, o gradiente da F no ponto, né? Vou chamar de P0, tem que ser paralelo ao gradiente da G, no mesmo ponto, e eu tenho que lembrar dessa condição, né? G no ponto vale zero. Essa condição foi dada lá no começo do exercício. Tá certo? Como que eu escrevo que o gradiente da F é paralelo ao gradiente da G? Algebricamente. O que significa isso? Falar que eles são perpendiculares significa falar que o produto escalar dá zero. Falar que eles são paralelos, o que significa? Um vetor é o quê do outro? Quando dois vetores são paralelos? LD, o que significa falar que é LD, algebricamente? Não. O quê? Que operação? Como que eu escrevo isso? Como eu indico para você? Eu posso falar, os dois vetores são paralelos. Ou? Um é múltiplo do outro. Tá certo? Então, é só escrever gradiente de F é igual a um lambda gradiente da G. Pego essa equação, né? Se a minha função é uma função de duas variáveis, quando eu escrevo isso daqui me dá duas equações, né? Tá certo? Então eu tenho duas equações aqui, mais a terceira equação, resolvo esse sistema, os pontos que eu encontrar são candidatos a ponto de máximo ou de mínimo, e aí é só calcular o valor de F nessa função. Tudo bem? Uma condição que a gente impõe aqui é que o gradiente da G não seja zero. Porque se ele for igual a zero, perde aquela ideia de tangência, né? O vetor nulo é paralelo a qualquer coisa. Tudo bem? Então, só perde a ideia geométrica. A gente vai fazer um exemplo com uma situação dessa. Tá? Então, a ideia é, geometricamente, como que a gente trabalha, né? E esse carinha, né, esse lambda que está aqui, é quem dá nome, né, à aula de hoje. É o multiplicador de Lagrange, tá? Eu já vou escrever isso. Tudo bem? Então, essa discussão, né, que eu fiz aqui é a mesma discussão que a gente faria, eu não vou repetir, para o R3. Não vou repetir porque meu desenho aqui já não é bom, imagina lá em R3. Mas é a mesma ideia, né? Eu tenho a função f de x, y, z sujeita a uma g de x, y, z igual a zero, e a ideia é exatamente a mesma. Então, vamos lá, deixa eu escrever o resultado. Outra coisa que, só adicionar isso,
que faz com que o meu problema todo seja consistente, né? Eu sei quando eu dou a minha função no aberto e defino uma curva, né, o B lá, que satisfaz g de xy igual a zero, quando eu dou isso daqui, eu garanto que eu tenho um problema, eu vou encontrar um máximo ou um mínimo na minha função, né? Porque basta que esse cara seja fechado, tá certo? Eu dou lá um domínio A, seja um compacto, né? Porque lembra lá que o teorema de Weierstrass me fala que se eu estiver trabalhando num conjunto compacto, existe um máximo e existe um mínimo, tá certo? Então essa é uma outra condição que você pode avaliar. Então olha só, deixa eu escrever o teorema, o primeiro teorema. Então, esse é o caso 1, né? Que a gente vai ver. Eu vou considerar, né, quando eu falo que o g é de classe C1 em A, eu estou falando que a função g é uma função diferenciável com derivadas parciais contínuas, tá? Então, a g é diferenciável no A. Tá? Então, o teorema fala o seguinte, se minha função f é diferenciável num aberto contido em R2 e B é um conjunto de pontos tal que g de xy é igual a zero, né? Lembrando que g tem que ser diferenciável para eu poder calcular o gradiente e com derivadas contínuas, uma condição necessária para que o x0 e y0, que é um ponto de B, seja um extremante, né? Um ponto de máximo ou de mínimo da minha função f no conjunto B, existe um lambda tal que o gradiente da f é paralelo ao gradiente da g, né? Basicamente é isso. Eu não escrevi explicitamente no teorema, mas é claro que se esse ponto G é um ponto de B, G de x0 e y0 tem que ser zero. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui uma observação. Se x0 e y0 é um ponto de B, então G de x0 e y0 tem que valer zero. Então, assim, né, você forma o sisteminha com o gradiente mais essa condição. Então, vamos aplicar isso para a gente fazer conta. Se o gradiente da função no ponto der zero, né, eu também estou supondo que esse gradiente é não nulo, aí a gente não pode falar da tangência, mas posso aplicar o método do mesmo jeito. Então, olha só, o exercício fala o seguinte. Determine os extremantes da função 3x mais 2y com a restrição x² mais y² igual a 1. Então, quando a gente olha, né, a minha função, a função dada, essa função é um plano, certo? É um plano em R3, é um plano passando pela origem, tá? E ele eu estou procurando máximos e mínimos no plano? Não, né? Isso nem faz sentido porque não tem máximo no plano, máximo ou mínimo, né? É um plano inclinado, o meu z vai aumentar sempre, basta eu aumentar os valores de x e de y, e vai para menos infinito também, basta eu diminuir os valores de x e de y, tá certo? Então não tem máximo e mínimo, mas não é isso que o exercício pede, ele quer máximo e mínimo nessa circunferência. Tudo bem? Então, nessa circunferência, sim, tem o máximo e tem o mínimo. Então, se eu tenho um plano, deixa eu tentar esboçar aqui um desenho qualquer. Se eu tenho um plano que está aqui, né, no R3. Você fala, eu tenho um plano qualquer. Aqui eu tenho uma circunferência, eu tenho uma determinada região, eu estou preocupada com o máximo e mínimo nessa região, né, da imagem desses pontinhos só, tá certo? Tudo bem? Então, eu sei, né? Você fala, se isso aqui é um plano, então o máximo, ele está crescendo para lá, né? O máximo deve estar por aqui e o mínimo deve estar por aqui. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Tá. Como a gente está num conjunto que é compacto, eu sei que existe, né, um máximo e um mínimo nesse conjunto. Então, vamos lá. O que diz o meu método? O meu método fala... Eu vou procurar o x0, mas esse x0 e y0, esse ponto que eu estou procurando, ele tem que satisfazer essa relação e tem que satisfazer essa relação. Antes disso, deixa eu só identificar, né? É isso mesmo que ele tem que satisfazer mais. Para identificar nos moldes que eu apresentei para vocês, né, a minha f de xy é essa função que foi dada, 3x mais 2y, e a g de xy é x² mais y² menos 1, né? Por que eu estou falando isso? É só porque eu disse
que o meu conjunto B é o conjunto dos pares, tal que a G vale 0. Tá certo? Então, para G valer 0, eu preciso definir a G nessa forma. Aí você podia me falar, posso falar que a G vale 1 e a G é x² mais y²? Pode, não tem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença na hora da gente fazer a primeira linha, né, o primeiro cálculo, porque o gradiente não vai mudar. Na hora que você deriva, esse cara é sempre uma constante, tá certo? Então, vocês vão ver que no Guidorizi ele define o B assim, G igual a 0. No Stewart ele define G igual a C, né, onde nesse caso C seria 1. Tanto faz, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Você só lembre de usar a condição que ele dá, né? Que nesse caso é essa condição. Se você vai falar que G de XY é 1, ou vai chamar G de XY de x² mais y² menos 1 e falar que a G vale 0, dá na mesma, tá? Gradiente, então, uma vez que isso está definido, eu preciso impor essas duas condições, né? E a outra é... A primeira condição me fala gradiente da f. O gradiente da f é dado pela derivada parcial em relação a x e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Em relação a x eu tenho, né, da f é 3, em relação a y 2. Isso é igual a lambda. Derivada da g em relação a x é 2x, em relação a y é 2y. Tá certo? Então no gradiente não dá nada, né? Tá, essa equação, essa primeira identidade, me dá duas equações, né? Ela me fala que 3 é igual a 2 lambda x e me fala que 2 é igual a 2 lambda y. E a gente tem ainda que x² mais y² é igual a 1. Tudo bem? O que a gente pode fazer aqui? Você fala, bom, da primeira equação eu consigo tirar x em função de lambda. X vai ser 3 dividido por 2 lambda. Da segunda equação, eu consigo tirar que o y é igual a 1 sobre lambda. Tá certo? Posso escrever assim? Posso, né? Porque o lambda não pode ser 0. Por que o lambda não pode ser 0? Não pode ser 0 senão essas primeiras condições não seriam válidas. Tá certo? Então, eu encontrei o x, encontrei o y. A última equação me ajuda a encontrar quem vai ser o lambda, né? E uma vez que eu tenho o lambda, eu tenho x e tenho y, tá certo? Então, em G igual a 0, o que eu vou ter? Então, substituo esse cara na equação. Vai ficar 3 sobre 2 lambda ao quadrado, mais 1 sobre lambda ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Ou seja, 9 sobre 4 lambda ao quadrado mais 1 sobre lambda ao quadrado igual a 1. Multiplico a equação por 4 lambda ao quadrado, isso vai dar 9 mais 4 igual a 4 lambda ao quadrado. 4 lambda ao quadrado é 13 e, portanto, então, o meu lambda é mais ou menos raiz de 13 sobre 2. Tá certo? Dois valores de lambda, isso me dá dois valores possíveis para x e para y, né? Então, escolho lambda, primeira situação, lambda é igual raiz de 13 sobre 2. Isso me diz que o x é igual a 3 sobre 2 raiz de 13 sobre 2, dá 3 sobre raiz de 13. E o y é 1 sobre lambda, né? Então é o inverso desse valor. É 2 sobre raiz de 13. Se lambda for negativo, a gente vai ter que x é menos 3 sobre raiz de 13 e y é menos 2 sobre raiz de 13. Então, os pontos são, vou colocar 1 sobre raiz de 13 como fator comum. 1 sobre raiz de 13, que multiplica, né, 3, 2, e 1 sobre raiz de 13, que multiplica menos 3, menos 2.
Qual que vai ser ponto de máximo e qual vai ser ponto de mínimo? A gente poderia calcular f desses pontos, né? Poderia fazer f de 1 sobre raiz de 13, 2, poderia fazer f do valor negativo. Precisa fazer? Para falar qual é máximo e qual é mínimo? Não precisa, né? Por que não precisa? Porque você volta na função e fala, ué, a função é essa. Se x e y forem positivos, é claro que o valor é maior do que se x e y forem negativos. Tudo bem? Então, nem precisa calcular. Você poderia vir aqui e calcular, mas não é necessário. Então, esse cara aqui é um ponto de máximo. E o que tem os valores negativos é um ponto de mínimo, né? Eu não escrevi aqui explicitamente na lousa, mas se você estivesse resolvendo esse exercício, você tem que falar por que é um ponto de máximo e por que é um ponto de mínimo. Tá certo? Pode até falar, como x e y são positivos, é claro que 3x mais 2y é maior do que menos 3 vezes x menos 2 vezes y, tá? E acabou. Não vou fazer o caso 2, eu ia deixar um para vocês tentarem fazer sozinhos. Onde vocês podem ter dificuldade nesse exercício? Na hora que vocês forem desmembrar tudo, né? Porque aqui, esse sistema particularmente, ele foi bem simples, mas você pode cair num sisteminha que é um pouco mais, que abre mais condições. Por exemplo, lambda é igual a 0 ou o x é igual a 3y. E aí você tem que avaliar lambda igual a 0 e depois avaliar x igual a 3y. Quando a gente aumenta as condições ou aumenta as dimensões da sua função, né, você está trabalhando com função de mais variável, é claro que você vai ganhando equações. Então, essas avaliações todas podem ser um pouco... você tem que fazer essas avaliações todas com cuidado, para não perder nenhuma solução, tá? Deixa eu colocar esse segundo, que ele já abre um pouco. A função é encontrar... O objetivo do exercício é encontrar os extremantes, tá? Máximos e mínimos. A função é. E a condição é a mesma, né? Na verdade, a condição é... Aqui, eu quero que vocês resolvam usando multiplicadores de Lagrange, tá? Mas uma das coisas que você poderia já fazer imediatamente aqui é... Essa é a função, essa é a condição. Então, eu sei que isso daqui sempre vale 1. Certo? Posso substituir esse cara na função? Pode, porque você está sujeita a essa condição, ela sempre tem que ser válida. Então, a função que você tem que procurar máximos e mínimos, ela é quem? Ela é 1 menos 2xy. Como você vai procurar máximos e mínimos dessa função? Você pode fazer aquele caminho que a gente vinha trabalhando até a aula passada. Deriva a primeira vez igual a 0, né? Calculo o gradiente igual ao vetor nulo. Isso me dá os candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo. Faço o teste da segunda derivada e defino quem é máximo e quem é mínimo. Aquele é um caminho, tá certo? Só a título de ilustração eu quero que vocês tentem fazer usando o multiplicador de Lagrange, né? Então aqui a sua função é essa que foi dada. E a função g é x² mais y² menos 1. Tá? Pensem um pouquinho como vocês... eu queria só que vocês começassem a trabalhar no sistema só. Depois a gente resolve. Antes da gente fazer, né, esse exercício específico, mas acho que vale para qualquer exercício, para qualquer situação que vocês tenham que resolver. A gente pode, antes de qualquer coisa, tentar entender o problema avaliando o que você obtém antes de fazer conta, né? Se você consegue tirar alguma informação antes de fazer qualquer conta para o exercício específico. Então, uma coisa é, né? Quando a gente olha essa função, você fala, bom, essa função aqui, né? Se eu trocar x com y ao quadrado, esse último termo com y ao quadrado, não é difícil ver que dá isso aqui, né? Tá certo? X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, você tem essa função. Essa função, né, se a gente fosse estudar essa função, eu vou esquecer um pouco da restrição, tá? Só estou pensando na minha função, o que está acontecendo com ela, o que ela é. Então, eu sei que ela é um valor que está ao quadrado.
Se ela é um valor que está ao quadrado, eu sei que a imagem dessa função é 0 ou um valor positivo. Tudo bem? Tá bom. Onde ela vale 0? Ela vale 0 quando x é igual a y, tá certo? Então, em cima da bissetriz, se eu estiver pensando em R2, em cima da bissetriz a minha função vale 0. Ou se eu for fazer a curva de nível da minha função no nível 0, ou seja, no plano xy, eu encontro a bissetriz. Os outros valores são positivos, tá certo? Sempre positivo. Então, essa é uma informação. Com isso em mente, eu posso tentar resolver o problema que me foi posto. O problema posto é, eu quero saber qual é o máximo e qual é o mínimo dessa função nessa região. E aí, então, uma das coisas que você pensa é, eu sei que o mínimo eu obtenho quando y é igual a x. Se y é igual a x, né, se eu jogar esse cara na restrição, eu encontro valores? Você fala, ué, joga lá e faz a conta, vê se tem, né, vê se você consegue encontrar valores de x e y que sejam compatíveis com a imposição de que x é igual a y. Você fala, se x for igual a y, eu jogo aqui, vai dar x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, igual a 1, me dá x igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Resolvi o meu problema. Se x tem que ser igual a y, significa que o meu ponto é menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, ou mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2. Esses caras fazem com que a função valha 0 e ainda por cima satisfazem esses pontos. Tudo bem? Você achou os mínimos, tá certo? Tranquilo? Sem fazer conta nenhuma. A gente vai fazer para ver se a gente confirma esse resultado. Tem que confirmar, né? Mas a gente já achou o ponto de mínimo. A gente não sabe onde está o ponto de máximo. Tá certo? Posso tentar avaliar ainda onde estão os máximos dessa função restritos a essa condição. Tá certo? E aí ficar trabalhando, então, em cima disso antes da gente resolver. Tá, eu tirei aí um resultado, os mínimos que talvez sejam mais simples. Vamos ver o que está acontecendo e vamos ver o que a gente obtém. Então, a f é essa função, a g é essa função, nossa restrição, né, ou nossa imposição, nosso sistema é que o gradiente da f tem que ser um múltiplo do gradiente da g e que g vale 0. Isso vai me dar, então já vou fazer as contas. O gradiente da f vai ser derivada parcial em relação a x. É 2x menos 2y. Derivada parcial em relação a y é 2y menos 2x. Isso tem que ser um múltiplo do gradiente da função g, que é 2x, 2y. E a condição é x² mais y² igual a 1. Da primeira equação, a gente tira, todo mundo está multiplicado por 2, eu vou sumir com o valor 2. A primeira equação me diz que x menos y é igual a lambda x. A segunda equação me diz que menos x mais y é igual a lambda y. E a última equação me fala que x² mais y² é igual a 1, tá certo? Então, a gente precisa resolver esse sistema aí. Olho para o meu sistema e falo, bom, o que a gente pode fazer é somar as duas primeiras equações, né? Posso pegar essas duas aqui, ó, e somar. Se eu fizer isso, eu vou ter x menos x dá 0, menos y mais y dá 0, lambda x mais lambda y. Então, eu tenho lambda x mais lambda y igual a 0. Isso, por sua vez, me diz que lambda vezes x mais y é 0. E daqui eu tiro lambda vale 0 ou y é igual a menos x. Tá certo? Tudo bem? Então, a gente tem duas condições. Lambda igual a 0 ou y igual a menos x. Podemos escolher a primeira, lambda igual a 0. Se lambda for igual a 0, o que eu tenho?
Se lambda for igual a zero, eu volto no meu sistema e a primeira equação me dá x menos y igual a zero, portanto, y igual a x. A segunda equação me dá menos x mais y igual a zero, portanto, y igual a x. Então, se lambda for igual a zero, eu tenho y igual a x. Se eu jogar na última equação, eu vou ter x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. Isso me dá 2x ao quadrado igual a 1, portanto, x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Como y é igual a x, então os pontos são 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, menos 1. Menos 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? Tá? Por quê, né? Porque x igual a 1 sobre raiz de 2, mas x é igual a y. Se eu escolho x igual a menos 1 sobre raiz de 2, y tem que ser menos 1 sobre raiz de 2. Então, esses dois aqui são os pontos que a gente escolheu quando eu falo que o meu lambda tem que ser zero. Depois, eu preciso considerar y igual a menos x. Quando eu faço y igual a menos x, se eu jogar, né, em x quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado. Daqui eu tiro também, né, que o x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. A diferença aqui é que x e y têm valores contrários. Portanto, se o x for 1 sobre raiz de 2, o meu y é menos 1 sobre raiz de 2. E se x for menos 1 sobre raiz de 2, o y é mais 1 sobre raiz de 2. Então, os pontos que a gente encontra aqui são 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Esses 4 pontos são candidatos a pontos de máximo e de mínimo. Como a gente descobre isso? Uma forma simples, né? A gente já tinha feito essa avaliação antes de encontrar os pontos, mas eu sei que quando x é igual a y, o meu ponto é um ponto de mínimo, porque a f desses pontos dá zero, tá certo? F de 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E f de menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, dá zero. Quando eu calculo f de 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, a f é x menos y ao quadrado, né? Então, vai ser 1 sobre raiz de 2, menos com menos dá mais 1 sobre raiz de 2, dá raiz de 2, ao quadrado dá 2. E tem uma simetria, né? Então, tanto faz se é x positivo e y negativo ou o contrário. Tudo bem? Ou seja, esses caras aqui são mínimos, né? Pontos de mínimo. E esses caras são pontos de máximo da função. Aqui seria muito interessante se vocês desenhassem no Desmos. Eu vou, se der tempo no finalzinho da aula eu faço, mas seria muito interessante se vocês desenhassem no Desmos. Entra com a função x² menos y², no Desmos 3D, né? Você vai entrar com essa função aqui, ele vai desenhar a superfície. Eu já faço um esboço da superfície lá no cantinho. Depois você vai entrar com essa condição. x² mais y² igual a 1 é uma circunferência com centro na origem raio 1 se a gente estiver pensando em R2, tá certo? Mas o que a gente está procurando? A gente está procurando quais os valores na imagem dessa curva que assumem valor mínimo e valor máximo, né? Então, para você encontrar isso, você pode fazer a intersecção desse sólido com a curva, com a superfície que foi dada. x² mais y² igual a 1 é uma circunferência no R2, mas se a gente estiver pensando no R3, você tem que pegar a circunferência e escorregar, né, ao longo do eixo Z, tá certo? Você tem um cilindro. Então, você vai encontrar no zero, né? Porque quando eu faço isso aqui, calculo o valor,
e a f me dá 0, eu estou na curva de nível z igual a 0. Estou no plano xy. Quando eu faço essas mesmas contas para o ponto 1 raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, né, e vice-versa, eu encontro o valor 2. Então, eu estou na curva de nível z igual a 2. Né? Então, você tem que pegar a sua figura no nível 0 para encontrar aqueles pontos. E depois lá no nível 2 para encontrar esses pontos. E aí, o que você vai achar? Que também é bonito de olhar ali se a gente fizer o gráfico bonitinho, né? Nesse ponto, se vocês observarem, cadê? O gradiente da minha função, cadê o gradiente? Aqui, né? O gradiente da minha função é, basicamente, né, um múltiplo de x menos y nos dois elementos, tá certo? Ele vai zerar quando x for igual a y. Então, se você estiver calculando o gradiente da f quando x é igual a y, ou seja, nesses pontos aqui, né, nesses pontos, o gradiente dá 0. E aí a gente perde aquela ideia geométrica dos gradientes, porque esse gradiente igual a 0 é paralelo a qualquer coisa. Tudo bem? Então, a hora que você desenhar isso, você vai ver que a reta y igual a x, né? Aqui, ela não é tangente ao gradiente da função. Mas tudo bem, né? Isso não é um problema. Tá? Mas aqui ela não é, então a gente perde o sentido geométrico. Na outra, ela é. Então, é bonito ver isso a hora que você consegue graficar todo mundo. Essa curva, só para vocês entenderem mais ou menos o que ela é, né? Se a gente tiver... Vou tentar fazer um esboço aqui. O mínimo dela, a gente viu que está em cima da reta y igual a x, né? Deixa eu colocar aqui a reta. Vamos supor que essa é a reta y igual a x. E o que ela é, né? Os outros valores são todos positivos e ainda tem uma simetria em relação à reta, né? Y igual a x. Posso fazer x igual a menos y, y igual a x, a minha função ali não muda, tá? Quando a gente pensa em fazer o y igual a 0, eu tenho uma parábola, né? No plano x e vou ter também no plano y, quando eu fizer o y igual a 0. Então, basicamente, o que a gente tem é isso, é uma calha parabólica aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho decente. Esse mais para trás. Dá para entender o que é? É essa calha. É claro que essa calha se estende também lá em toda a reta y igual a x, né? Então, para valores negativos também. O que a gente está interessado? Deixa eu desenhar só aqui nesse pedaço positivo. Aqui a gente tem a circunferência, né? Com centro na origem e raio 1, ela dá a volta toda. Então, eu pego a imagem dessa curva e vejo o que está acontecendo. Então, não é difícil ver que esse ponto e o seu espelhado, né, lá em cima da reta, mas para x e y negativos, são pontos de mínimo. Por quê? Porque é onde a minha calha está apoiada, né, em cima da reta. E os valores, esse é o mínimo. O valor máximo está em cima da reta y igual a x, né? Y igual a menos x, desculpa, que é essa outra reta aqui. Né? Ela está para cá. Péssimo desenho, mas enfim. Por isso que é bom que vocês desenhem. Vocês vão encontrar esse cilindro ali em cima, e aí os pontos que você encontra, esse sim tem a reta paralela. Tangente, né? Desculpe, tá? Depois a gente tenta desenhar, se der tempo. O próximo passo, né? O próximo passo é fazer isso tudo. Onde que é a gente? Aqui mesmo, né? O segundo, então, esse é o primeiro caso. Tudo bem? Tranquilo? Diga. Diga. Esses pontos aqui? Fazendo as contas, ó. Quando o lambda é 0, você joga aqui, x tem que ser igual a y, certo? E aqui também, né? Tudo bem? Então, você tem y igual a x. Só que essa equação também tem que ser satisfeita. Então, quando você joga y igual a x aqui, vai dar x igual a 1 sobre raiz de 2 ou menos 1 sobre raiz de 2. Só que como x é igual a y, se você escolhe o positivo, o y é positivo, se escolhe o negativo, o y é negativo. Tudo bem? E aí a continuação, mesma coisa. É que a continuação já sai, né? O y igual a menos x. Tudo bem? Mais dúvidas? Tá, vamos para o caso 2.
O caso 2, como eu disse, ele é igual, é a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com funções de 3 variáveis, tá certo? Então vai ser f de x, y, z e a restrição vai ser g de x e y, z igual a 0. Só isso. Então é isso, né? Não muda. Vejam, se vocês pudessem copiar e colar o texto do caso 1 e do caso 2, seria quase igual, só ia aumentar uma variável aqui. Né? Então, eu tenho uma função diferenciável no aberto A, tenho B definido, né, dada por uma restrição, que é o g igual a 0, o gradiente da g tem que ser diferente de 0 no conjunto, tá? Então, os extremos de f em B devem satisfazer gradiente de f igual a um lambda gradiente de g e o g igual a 0, tá certo? Poderia ter falado aqui, né? Claro que o meu g tem que ser uma função de classe C1. Tudo bem? Exemplos, né? Para a gente fazer as contas. Então, olha só, o exercício fala: determine 3 números positivos cuja soma seja 12 e cuja soma dos quadrados seja a menor possível. Tá? Então, aqui a gente tem a função e a restrição, né? Então, eu tenho 3 números positivos, é x, y, z, todos positivos, tá certo? Aí ele diz o seguinte: a soma desses números é 12. Então, você tem que x mais y mais z vale 12, tá certo? E aí ele quer que você encontre, então, quem são esses pontos cuja soma dos quadrados é a maior possível. Isso faz com que você possa definir f de x, y, z. Quem é a soma dos quadrados? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá certo? Então, tá definido todo mundo, né? S a g. Uma vez que eu dei a restrição, eu posso falar que x, y, z é a função x mais y mais z menos 12. Eu poderia ter colocado esse mesmo problema falando o seguinte para vocês. Eu quero saber qual é o ponto de R3 cuja soma de coordenadas dá 12 e a distância até a origem é a menor possível. Tá? É o mesmo problema porque a função distância até a origem é a mesma função, né? Tá certo? Na verdade, para a gente falar que é a distância, eu tenho que tirar a raiz. Mas a gente sabe também que minimizar a raiz ou minimizar o quadrado é a mesma coisa, tá certo? Para valores positivos, né? Acabou, né? Então, define f, define g, as condições são gradiente de f igual lambda gradiente de g e g igual a 0. Então, vamos lá. Gradiente da minha função f é as derivadas parciais, né? Respectivamente, em relação a x, y, z. Vai dar 2x, 2y, 2z, igual a lambda. Gradiente da função g, nesse caso bem simples, é 1, 1, 1. Além disso, eu tenho que x mais y mais z tem que ser igual a 12, que é a segunda condição, g igual a 0. A primeira condição, né, a primeira equação, desculpa, me dá relações entre x, y, z e lambda. Então, eu vou tirar da primeira igualdade, né, 2x igual a lambda, da segunda, 2y igual a lambda, da terceira, 2z igual a lambda. E x mais y mais z igual a 12. Então, a diferença, por enquanto, né, quando eu ganhei, fui para mais uma, aumentei uma variável, aumentei uma equação, né? E aí é só resolver isso aí. Quando a gente avalia, né, aqui as primeiras equações, eu tiro daqui, né, que x é igual a y igual a z, certo? 2x é lambda, 2y é lambda, 2z é lambda. Né? Então, eu tiro x igual a y igual a z. Se você quiser, você pode escrever que x é lambda sobre 2, y é lambda sobre 2, z é lambda sobre 2, portanto, todo mundo é igual.
joga aqui na equação e encontra o lambda. Uma vez que você tem lambda, você tem x, y e z. Mas simples já, né, deduzir daqui que eles são iguais. E aí, se eles são iguais, eu tenho 3x, x mais y mais z, vai ser igual a x mais x, que é 3x igual a 12. Portanto, x igual a 4. Então, o ponto pedido é o ponto 4, 4, 4. Né? Esse ponto soma 12 e é o ponto cujo quadrado, né, para cada uma das coordenadas é o menor possível. Se você quiser, a gente pode calcular f de 4, 4, 4, que vai dar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, dá 3 vezes 16, que é igual a 48. Tá? Então, não tem outro ponto, desculpe, cuja soma de coordenadas dá 12, que vai dar um valor menor do que 48. É só o 4, 4, 4, quaisquer outros que você tomar, assume valores maiores do que 48. Tudo bem? Para a gente finalizar, o terceiro caso, eu tenho uma função diferenciável em A, aberto, e eu tenho um conjunto B definido pela tripla x, y, z em R3, só que agora eu tenho uma primeira condição que é x, y, z igual a 0 e h de x, y, z igual a 0. Vou supor que G e H são de classe C1 e o gradiente da G, produto vetorial, gradiente de H é diferente do vetor nulo. Por quê? É por uma questão geométrica também, tá? Para a gente deduzir ou discutir isso. Nesse caso, G e H de classe C1 em A, né? E isso daqui em B. Então, aqui, uma condição necessária para o ponto x0, y0, z0 ser um extremante é existir lambda e mi reais, tais que. Então, o que tem que acontecer aqui no caso? Eu vou colocar isso, daqui a pouco a gente discute geometricamente o que significa. Então, eu preciso que o gradiente da f no ponto, vou chamar de P0, seja igual a um lambda gradiente da g no ponto, mais mi gradiente da função h no ponto P0. Além disso, g de P0 tem que ser igual a 0 e h de P0 igual a 0. Tá certo? Então, aqui a condição muda, né? Eu preciso impor que o produto vetorial entre os vetores é não nulo, nem o gradiente de G e nem o gradiente de H são nulos, tá? E aí, a hora que eu for impor a condição, o gradiente da função f tem que ser uma combinação dos gradientes de G e H num dado ponto. Eu vou tentar explicar isso para vocês geometricamente. Vamos ver meu desenho aqui, o que sai. Também aqui, né, do mesmo jeito que eu disse nos outros casos que G podia ser igual a uma constante, aqui também, né, se vocês olharem o Stewart, ele define o meu B é G igual a C, H igual a K. Não muda nada, tá? Dá na mesma. É claro que é uma condição que você tem que usar, mas na hora de calcular o gradiente não vai mudar nada. A condição é difícil que vocês não usem, né? Porque ela é imposta.
Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para a gente ver o que está acontecendo. Deixa eu colar, se possível, aqui, porque... Vamos pensar o seguinte, suponha que a gente tenha essa superfície amarela, é a minha G, igual a 0, né? E essa superfície branca é H igual a 0, tá certo? Tudo bem? Essa curva C que eu coloquei cor-de-rosa é a intersecção entre as duas, né? Porque eu preciso que tanto a superfície amarela, o ponto que eu estou procurando, que vai ser o máximo ou o mínimo, ele está na superfície amarela e ele está na superfície branca. Ele tem que estar nas duas, então ele está na intersecção das duas que eu estou chamando essa linha C aqui de cor-de-rosa. Tudo bem? Então é um ponto que está aqui. O que eu sei sobre esse ponto, né? Quando a gente calcula o gradiente, dada a superfície, eu calculo o gradiente da função, né, que define tanto do G quanto do H, eu sei que esse gradiente é perpendicular à superfície, certo? A gente já tinha visto isso, né? É simples, eu tenho o gradiente de G da curva, vou colocar parametrizado porque acho que é mais fácil. Tenho que a curva, né, nesse caso, tanto a G quanto a H é G de gama de T igual a 0, né? Eu defini assim a G e a H, certo? Quando eu derivo esse cara, eu tenho o gradiente da G num ponto vezes gama linha no ponto, que vai dar 0 já, certo? Tudo bem? E isso daqui significa, isso aqui é um produto escalar. Se o produto escalar dá 0, significa que esse cara pelo produto desse cosseno dá 0. Então, eles são perpendiculares, ou seja, o gradiente da G é perpendicular à curva gama, naquele ponto, certo? A gente já tinha feito essa discussão. Então, eu tenho o gradiente da G aqui. Para H, a discussão é a mesma, vou botar o gradiente da H aqui, sei lá. Tá certo? E se esse ponto que eu estou procurando, ele é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, eu sei que f de gama de t, né, eu sei que a derivada do t0 dá 0, certo? Lembra? A gente tinha essa condição, né? O gradiente dá 0, lembra? Se o f, a derivada no ponto, dá 0, se ele é um ponto de máximo ou de mínimo. E aqui é a mesma coisa, quando a gente deriva f, eu tenho o gradiente da f por gama linha de t no ponto. Então, o gradiente também é perpendicular. Eu vou desenhar o gradiente, sei lá, de que cor? Aqui. Da f. Eu sei lá onde está a f, né? A f é uma superfície que está fora aqui. Tudo bem? O que eu posso falar sobre esses caras todos, né? Esses caras todos são perpendiculares ao ponto. Eles estão todos no mesmo plano. O gradiente da minha função f, ele está no plano gerado pelo gradiente da h, gradiente de g. Todos eles são normais, né? Aquele ponto, tá certo? A curva, desculpa, aquele ponto não só, né? Eles são todos ortogonais à curva C no ponto T0. Então, esses caras estão todos no mesmo plano. Como que eu falo que 3 vetores estão no mesmo plano? O que significa falar que 3 vetores estão no mesmo plano? Que eles são paralelos, um é múltiplo do outro. Se eles estão no mesmo plano, o que eu posso falar desses vetores? Não necessariamente. Eu tenho um plano, tenho esse cara, esse cara, esse cara. O que eu posso falar sobre eles? Eles são o quê? Eles são LD, né? Significa que um deles é múltiplo dos outros dois. Tá certo? É o que está escrito aqui, né? Tudo bem? O gradiente da F é uma combinação linear do gradiente de G e gradiente de H, desses outros dois vetores. Então, é isso. Geometricamente, é isso que está acontecendo. A gente faz essa imposição para não ter um dos vetores nulos. Tá certo? Então, é isso só, né? Portanto, é só aplicar essas condições todas e resolver o problema posto. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Determine os pontos mais afastados da origem
sujeito às restrições x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1. Então, o que esse exercício está pedindo? De novo aqui, né? Eu comentei aquela hora, acho que eu não comentei no anterior, mas deveria ter comentado. Aqui é a mesma coisa. Eu quero x² mais 4y² mais z² igual a 4, isso daqui é um elipsoide, tá? Ele é um elipsoide ao longo do eixo y, tá? E x mais y mais z igual a 1 é um plano. Eu quero que o ponto que eu estou procurando satisfaça as duas equações. Então, ele tem que estar na intersecção do elipsoide com o plano, certo? Então, eu sei lá, tem um elipsoide que está aqui, um plano que vai cortar esse cara, eu sei lá o que a gente vai ter, sei lá. Vamos supor que essa seja a intersecção. Então, o meu ponto tem que estar aí, tá certo? Isso determina, nessa intersecção, determina um conjunto que é um conjunto compacto e pelo teorema de Weierstrass, né, compacto, ou seja, fechado e limitado, pelo teorema de Weierstrass, então eu garanto que existe um máximo, um mínimo para esse problema que foi posto. Qual é a função que a gente precisa maximizar nesse caso, né? Ele quer mais afastado da origem. Que função é essa? Mais afastado, mais perto, o que é isso? É distância, né? Então, eu preciso maximizar a distância até a origem. De novo, já tinha falado isso para vocês em alguma aula, eu não preciso maximizar a distância, que envolve uma raiz quadrada. Eu posso maximizar o quadrado da distância, tá certo? Que dá na mesma, tá? Então, eu vou definir a minha função f, que é a que está associada à distância, né? Até a origem, ai que bom, né? Porque vai ficar x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado. Quais são as restrições? Então, eu vou ter uma g de x, y, z, que é x² mais 4y² mais z ao quadrado menos 4. A restrição é isso aqui igual a 0. A outra é x, y, z igual a x mais y mais z menos 1 igual a 0. Tá certo? Então, é isso que a gente tem, né? Eu tenho a f eu defini, a g não é a função g isso aqui, né? Mas é já a restrição da função g igual a 0, h igual a 0. Falta aqui a condição que a gente tinha que impor, que é gradiente da f igual a lambda gradiente da g mais mi gradiente da h. Vamos lá. Gradiente da f, né? Eu tenho x² mais y² mais z². O gradiente fica 2x, 2y, 2z. Lambda, gradiente da minha função g. Atenção aqui, é 2x, 8y, 2z. Mais mi, gradiente da função h. A função h é x mais y mais z, né? Os coeficientes são todos iguais. É uma função simples, derivar. A derivada vai ser 1, 1, 1. Quando eu desmembrar esse cara, eu tenho 3 equações para serem consideradas. Então, eu vou ter 2x é igual a 2 lambda x mais mi. 2y é 4 lambda y mais mi. 2z é igual a 2 lambda z mais mi. Além disso, eu sei que x² mais 4y² mais z ao quadrado é igual a 4 e sei que x mais y mais z é igual a 1. Tem um sisteminha com 5 equações, preciso resolver isso daí, encontrar valores de lambda e de mi, né, aqui. Tenho que encontrar valores de lambda e de mi que permitam que eu encontre x, y. Então, eu vou tirar relações aqui, né, eu resolvi.
Sim. São 4 pontos que a gente encontra. Onde vocês podem ter dificuldade, né, em exercício desse tipo? Em todas as bifurcações, né, que o meu exercício vai ter. Por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente tem, na primeira equação, eu tenho 1 menos lambda 2x igual a μ. Na terceira equação, eu tenho 1 menos lambda 2z igual a μ. Tá certo? Tudo bem? Daqui a gente pode tirar o quê, né? Você fala, se eu isolar, posso igualar esses caras? 1 menos lambda 2x igual, posso fazer. Então, isso significa, se esse é igual a μ e esse também, eu posso dizer que isso aqui vale. Tá certo? Tudo bem? Quando que essa relação é válida? Eu tiro daqui. Me falem vocês, quando vale essa relação? O 2 não importa, né? A gente pode até tirar esse 2. 2x, 2z, o 2 não vai influenciar em nada. Quando essa relação aqui funciona? Quando lambda? Quando lambda é igual a 1, ela funciona, porque vai dar 0 igual a 0, certo? Quando lambda é igual a 1 ou... Isso. Então, ó, eu tenho 2 condições aqui que eu preciso avaliar. Então, comece. Se lambda for igual a 1, jogo aqui, jogo aqui, jogo aqui, encontro relações entre x e yz, uma vez que eu tenho essas relações, de preferência todo mundo em função de lambda, por exemplo. Jogo aqui embaixo, né, eu tenho essas 2 equações para encontrar quem são esses caras. Encontrei, talvez lá bifurque de novo em outras subcondições, tá certo? Aí depois você volta aqui e fala, tá, resolvi, lambda igual a 1 eu já tratei. E se x for igual a z? Se x for igual a z, volto aqui, essas equações são simplificadas, mas aí eu tenho que jogar aqui em cima. Se x for igual a z, o que está acontecendo? Volto aqui, trabalho em cima desses caras para encontrar quais são os possíveis pontos. Tudo bem? Então, eu acho que não é difícil, mas é um pouco chato. Vocês não pode perder solução, tem que lembrar de todo mundo. Eu vou colocar a resposta do exercício. Então, eu tenho 1 mais raiz de 7 sobre 2, 0, 1 menos raiz de 7 sobre 2... E 1 menos raiz de 7 sobre 2, 0, 1 mais raiz de 7 sobre 2. Esse é um ponto, né, que você vai encontrar. O outro ponto é o 0, 1, 0. E o outro é 1 nono, 8 menos 7, 8. É isso? É. Deixa eu só ver qual que é máximo. Esse aqui é o mínimo. E esses daqui são os máximos. E esse aqui não é nada. Não é nem máximo nem mínimo. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Não, né? Não é tão tranquilo assim. Vocês precisam fazer alguns exercícios. Na lista deve ter. Na lista deve ter, não. Na lista tem. Como eu disse, eu acho que é tranquilo com relação ao que tem que fazer, né? Você sabe o que tem que fazer, essas equações não são difíceis, né? Relembrar a condição não é complicado. O chato, ou talvez onde vocês podem se atrapalhar, é na hora de fazer a conta. Como que você melhora isso? Fazendo exercício, né? Façam alguns exercícios envolvendo essas restrições todas. Lembrem que em algumas situações você pode, se você consegue, substituir uma equação na outra e reduzir o seu problema, ao invés de usar Lagrange, reduzir o seu problema a um problema de procurar máximos e mínimos de uma função de 2 variáveis, por exemplo. Ou até de uma variável, né? Como no primeiro caso que a gente viu.
Prefere fazer isso? Faz assim, não tem problema nenhum. O que vale, eu acho, é tentar das duas formas quando possível. Por quê? Porque é só um treino, né? É exercício que vocês estão fazendo. Tá bom? Então, a gente se vê segunda-feira. Todo mundo assinou a lista?